Olá, casais equipistas Olá, do Brasil. Eu sou a Marioli do eu Nilson. sou Nilson da Marioli. Nós somos casados há 35 anos. Pertencemos ao movimento já há 25 anos. Começou lá em Divinópolis, né? O nosso sim para as equipes de Nossa Senhora. Depois de 5 anos, a gente veio para os Estados Unidos, né? A trabalho como imigrante. E daí surgiu o nosso. Procura para entrar nas equipes do Nossa Senhora aqui em Nova York. É, Não tinha. Então começamos a fazer um trabalho de tentar localizar e através do contato com amigos que deixamos nas equipes ainda em Divinópolis, eles conseguiram através do último encontro, um encontro que teve internacional em 2000, se não me engano, eles encontraram com um casal que é Massachusetts, que é português de português, Portugal, né? e que nos apoiou e nós abrimos as equipes de Nossa Senhora. Começamos o movimento das equipes na língua portuguesa do Brasil, em Nova York. Abrimos uma outra equipe e tudo continuou. Fomos trabalhando com equipes também próximo a Nova York, em Mount Vernon. Chegamos a abrir 4 equipes aqui, Com a ajuda dos com a ajuda portugueses. dos portugueses e do padre Chacon, que já hoje é falecido. Nos apoiou muito. O trabalho continuou e nós logo em seguida mudamos para Connecticut, mas os outros equipes continuaram aqui e outros mudaram para New Jersey e foi se espalhando tudo, mas a gente sempre continuando encontrando com todos com muito carinho, Com a com muito nossa amor, equipe. com muito trabalho. E uma vez nós chegamos em Connecticut, em Danbury, fomos para a comunidade brasileira também, uma comunidade muito grande, e encontramos um padre que era equipista. Ele era conselheiro espiritual de 3 equipes no Tinha Brasil. sido, né? Tinha sido 3 equipes no Brasil. E uma vez nós encontramos, falamos com ele a respeito, e ele achamos que ele ia apoiar, abrir as equipes lá. Ele nos aconselhou a não abrir, porque o movimento das equipes, que existia uma realidade diferente que a gente não conseguia ver ainda. Que a gente não conhecia, Não né? conhecia. Hoje a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande de achar casais com o sacramento do matrimônio. Os casais vêm para cá e muitos São deles ajuntados, né? separam, o dinheiro chega a falar mais forte. E separam, e então encontramos muitos casais na situação de segundo matrimônio e casais também juntados. Foi a realidade que nós tivemos lá em Danbury e acabamos trabalhando, fazendo um trabalho com a pastoral familiar, onde são casais mistos. Aos moldes das equipes de Aos Nossa moldes Senhora, das porque a equipes. gente não tinha nenhuma formação para mexer com os casais não casados, né? E foi daí que Deus, a mão de Deus começou a agir na nossa vida. E a gente foi cada vez mais entendendo a necessidade dos casais serem evangelizados, né? Chegamos a abrir 9 grupos de casais da pastoral familiar lá em Denver, no local. Ao mesmo tempo, nós continuamos trabalhando, todo mês a gente vinha a Nova York Para ou encontrar New com a Jersey nossa para encontrar equipe. com a nossa equipe. E também começamos a fazer um trabalho de abrir as equipes da Nossa Senhora em Pensilvânia, que seriam 3 horas de distância da nossa cidade, para lá. Denver. E nunca, um detalhe que a gente trabalhava sozinhos. Nunca E ninguém nunca estava ninguém disponível estava dando seu sim para nós. para nos ajudar. Mas a gente continuava com força, apesar da vida de imigrante ser muito, com muito trabalho, né, muito risco, porque na época a gente era ilegal. Então a gente viajava para Massachusetts, para Connecticut, Mount Vernon, todas as comunidades que a gente já estava pilotando, porque a maioria dos equipistas e principalmente da pastoral familiar fomos nós que pilotamos tudo. Então a gente é casal piloto, casal informativo, casal que chama, casal regional. Agora fomos procuramos convidados, fazer tudo, né, a ser o regional, mas nós atualmente, antes da gente tomar posse, né, dessa nova missão que Deus está confiando na gente desde o princípio, né, porque tudo é a mão dele, sem a mão dele a gente não seria capaz.
porque a gente se achava um pequeno demais diante da grandeza, né, desse movimento das equipes de Nossa Depois Senhora. de nós 12 anos em Connecticut, mudamos para New Jersey, onde nós estamos vivendo hoje já há 5 anos. E quando nós chegamos aqui, nós um pouco cansado de tanto trabalho, a gente achava que estava muito cansado e que não ia fazer mais por algum tempo. Quando acabamos de chegar e fomos comunicados pela superregião de que existia um padre aqui em New Jersey, próximo de nós, que queria abrir as equipes de Nossa Senhora. Uma vez que nós fizemos o contato com eles nos falou que precisava das equipes e trabalhar com o movimento de casais, mas a realidade era a mesma. Também muitos casais, e casais já que trabalhando e fazendo tudo dentro da comunidade, da igreja, casais de segundo matrimônio, casais juntados, e quem somos nós para poder julgar ou achar que nós somos melhores ou não somos, ou que eles não são, de forma alguma. Começamos a fazer, não as equipes Nossa Senhora, mas um trabalho da pastoral familiar nessa mesma igreja, St. James Church em Newark. E hoje, passando esses 5 anos, a gente vê a bênção e a graça, porque os casais casam, os que são juntados, que não tem impedimento. Muitos deles que estavam com sacramento, a situação irregular de não poder casar na igreja, também conseguiram a nulidade do primeiro casamento deles e eles já se casaram, já tem o sacramento hoje. E o nosso pároco, né, o Padre Celso, já nos deu toda a bênção para que os casais que já estão casando, os grupos que têm casais com sacramento, a gente poder transformá-las em equipes. Hoje atualmente nós temos 16 grupos de casais aqui na região de Newark, em New Jersey, aos moldes das equipes, tá? Contando que uns 10 nós é que pilotamos, nós que formamos, nós que fizemos tudo. Por quê? Tudo com a graça de Deus. Não, com a graça de Deus, nada para mérito nosso. Mas sempre para dizer que as pessoas não estão, às vezes, disponíveis dizendo sim, né? Para nós equipistas que temos formação, que todo esse nosso movimento é riquíssimo, cheio de formação, que aqui nós não temos, né? As formações para nós na nossa língua. E muitos casais não têm o domínio da língua inglesa, então a gente tem que ser português, em português, e do Brasil, né? Até português de Portugal existe uma diferença. Existe uma diferença e eles se sentem mais confortáveis fazendo as equipes na nossa língua. Então nós temos uma dificuldade com relação a padres, com relação, só para vocês terem uma ideia, 17 anos nas equipes aqui. Com a nossa equipe nós tivemos 6 reuniões com o padre, foi muito. Então realmente depende muito de nós, depende somente de nós para que isso continue vivo dentro de nós, essa vontade de viver o matrimônio e como vivê-la. E as equipes é a única coisa que realmente que nos fornece, nos ajuda e nos mantém forte nessa missão. Para nós hoje, isso tornou-se uma missão tão forte que nós recebemos agora um chamado em Carolina do Sul, que fica a 12 horas de carro. Nós tivemos no final de semana passada agora para fazer uma informativa lá e conseguimos abrir mais 2 equipes de Nossa Senhora e fomos de carro, 12 horas de carro. E sem contar que esse padre que nos chamou, né? A gente logo vai dizendo sim, porque a gente é incapaz de ver os casais sedentos, não tendo nada, né? Não é como o Brasil, que tem formações, retiros, encontros. Aqui não tem nada para os casais. Formação, nenhuma. Formação de casais responsáveis, formação de piloto, formação... Nada, não existe não temos. nada. Nós, assim, ousamos há 4 anos... vai para o 4º ano este ano, a gente fazer um retiro na nossa língua,
né? E Com a graça de com a Deus. graça de Deus. Que maravilha. Tem 3 anos que a gente luta, estão indo para o 4º ano agora. Tem 4 anos lutando assim para os casais poderem deixar as crianças com alguém de confiança, porque também é um problema também. É uma que dificuldade não ter muito os grande, parentes. porque eles não têm parentes, né? Então não tem com quem deixar, eles não conseguem deixar com outras pessoas. E nas casas de retiro você não pode levar crianças. E são, é uma dificuldade, outra dificuldade. E além de ser dificuldade nesse sentido, né, deles fica longe das comunidades, né? Nossas comunidades são tudo assim, 1h40 daqui, 1h, 1h15, 40 minutos, né? Então a gente aluga uma casa de retiro maravilhosa, tem 4 anos, né, este ano, trazendo este ano o padre Antônio Torres, de São Paulo, né, que vai nos ajudar a administrar esse retiro. E também falar sobre o carisma, né, que reforçar, porque a gente acaba assim não dando assistência devida por ser tantos casais e tão separadamente. A gente tenta visitá-los ao ano, né? Agora, inclusive, nós temos agora 2 casais de ligação na Pensilvânia, que está facilitando o nosso trabalho, né? Agora temos que arrumar mais um casal setor, porque nós somos convidados a ser o regional essa semana. E aí nós vamos também, já convidamos um casal para ser setor, eles estão para dizer o sim deles também. Então, aos poucos, Deus está trabalhando na gente, está trabalhando na nossa missão. Só para ter em resumo, para vocês terem uma ideia, nós somos o casal responsável do setor da língua portuguesa do Brasil na região New England, que é essa região que a gente está aqui, né? Principalmente incluindo a grande metrópole Nova York. E temos 3 casais em Mount Vernon, Nova York. Temos 6 equipes, 3 equipes em Mount Vernon, Nova York, 6 equipes em Pensilvânia, Filadélfia, e 3 equipes em Beverly, sul de New Jersey. E a nossa equipe aqui no local. Então, é em torno de 90 casais, que cada equipe tem 6 a 7 casais. Além disso, nós também coordenamos na Pastoral Familiar aqui em Newark, mais 16 grupos de casais que são casais mistos. Uhum. E estamos trabalhando para que a gente consiga trazer alguns desses grupos para as equipes de Nossa Senhora, para que eles que também venham a ser equipes para poder nos ajudar nesse trabalho das evangelização, equipes. Né? De evangelização. Estivemos agora em agosto, julho, no encontro internacional em Fátima, foi maravilhoso, fizemos bastante contatos lá e graças a Deus estamos tendo um apoio bastante grande de todos esses contatos que a gente fez, principalmente no Brasil, que nos ajudando em formação, ajudando-nos em materiais, que a gente possa continuar esse trabalho aqui. Nós só falamos para vocês, deixando para vocês aqui uma coisa: agradeçam a Deus por vocês estarem aí no Brasil, terem tudo isso e poderem usufruir disso tudo. Que Deus continue abençoando vocês. Usufruam, usem isso tudo para a graça desse matrimônio, da vida que vocês precisam levar com vocês. E agradecemos também aos nossos amigos que nos ajudam, né? Que nós chamamos de anjos, né? Nossos anjinhos, né? De Limeira, de São Paulo, de Juiz de Fora, de Divinópolis. Estamos sempre em contato. De São Paulo, né, já falei, e de vários outros lugares onde temos amigos equipistas que nos informam, que nos ajudam de comprar os livros para a gente ler e nos abastecer para poder... E também essa equipe que nós acabamos de fazer também lá em Fátima, foi uma equipe que a gente toda noite a gente estava saindo do encontro, à noite no hotel a gente encontrava com eles, que é maravilhoso. Né? Tem pessoal de Fortaleza, Espírito Santo, de Minas, de Goiás, Mato Grosso. Então tem gente de vários lugares do Brasil, maravilhoso. E um padre também, que também está nos acompanhando nesse encontro virtual.
Maravilha. Nós agradecemos agradecemos a Deus em primeiro lugar de nos dar força, entendimento e discernimento da nossa missão. Gostaríamos que todos os equipistas que tivessem